Oi, tudo bem com vocês? Vamos começar então o PET volume 4 de História, tá bom? Para quem tá com os PETs todos em dia até agora, parabéns, tá? E agora para quem não tá, não conseguiu manter os PETs em dia, entregou atividade atrasada, vamos tentar agora manter em dia, porque se você fizer toda semana, não acumula. Então vamos manter uma rotina de estudos para ficar mais fácil, para você não ter que pegar e colocar tudo em dia numa semana só, tá bom? Aonde é que vai estar o PET de História, semana 1 do PET 4? Na página 60. Então nós vamos lá para a página 60, tá vendo? Aí chegamos na página 60, nós vamos voltar para o Brasil, tá bom? Até agora a gente falou um pouquinho de mundo, a gente falou do totalitarismo, a gente falou da crise de 29, da Revolução Russa, a gente falou do neocolonialismo na Ásia e na África. Vocês estão lembrados? A última coisa que a gente viu foi o neocolonialismo na Ásia e África. Agora tem uma paradinha aí, porque de 1930 a 1945 acontece no Brasil uma coisa chamada Era Vargas. Vocês já devem ter ouvido falar num cara chamado Getúlio Vargas. E esse cara, Getúlio Vargas, ele governou o Brasil de 1930 a 1945. Foram 15 anos seguidos que ele ficou no poder. Então é importante a gente ter um capítulo em história só para estudar essa era Vargas, tá bom? E assim, essa era Vargas, ela começa logo depois da crise de 29 e ela passa assim por todos esses momentos que o mundo passou depois disso, inclusive a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai dar uma paradinha agora no mundo, vem para o Brasil estudar essa era Vargas, tá bom? O que estava acontecendo no Brasil? Primeira coisa que vocês precisam entender, tem um texto muito bom na página 61, eu vou fazer a minha explicação seguindo esse texto e depois vocês leiam ele para conseguir fazer as atividades, tá bom? O que aconteceu? Vocês lembram que o Brasil era a República do Café com Leite? República Velha, onde Minas e São Paulo dominavam a política. Uma hora Minas ficava no poder, outra hora São Paulo. O que aconteceu? Aconteceu que os outros estados começaram a ficar meio revoltados com isso também. Eles também queriam uma fatia do poder, certo? E Getúlio Vargas era um político lá do Rio Grande do Sul que também queria acabar com essa era da política do café com leite. E aí o que acontece? Acontece que vai ter uma eleição em 1930 e São Paulo passa a perna em Minas Gerais. Era a vez de Minas Gerais ganhar as eleições e colocar um presidente mineiro, mas São Paulo frauda as eleições e coloca um candidato paulista no poder chamado Júlio Prestes. Então Minas Gerais também se revolta, também decide que está na hora de acabar com essa política do café com leite e se une com o Rio Grande do Sul, com a Paraíba e com outros estados para tentar acabar com isso. Isso é chamado de Revolução de 1930, é um golpe, tá bom? Esse Júlio Prestes não chega a tomar o poder, por quê? Porque todo mundo fala em fraude, todo mundo fala em tomar o poder à força e não deixar que ele entre como presidente, os outros estados, para ajudar um candidato, ele era vice-candidato a presidente, chamado João Pessoa. João Pessoa hoje é a capital da Paraíba, leva esse nome. Ele é assassinado e eles colocam a culpa nos políticos lá de São Paulo. Mentira, tá, gente? Ele foi assassinado por dívida, por problema com mulher, mas colocaram a culpa nos políticos paulistas, a tal da fake news lá. Pegou e isso começou a gerar mais revolta ainda, certo? Para evitar uma revolta maior, uma guerra civil, o exército resolve intervir. E aí esse exército resolve não deixar Júlio Prestes tomar o poder, tiram Washington Luiz, que era o atual presidente, do lugar dele. Então não chega o Washington Luiz a passar a presidência para o Júlio Prestes e o exército entrega o poder na mão de um governo provisório. E esse governo provisório é entregue na mão de Getúlio Vargas, tá bom? E ele pega o que é um governo provisório? É um tempo que vai ficar esse governo para que ele coloque as coisas em dia. E a ideia era que colocasse ele no poder para ele acabar com essas revoltas, organizar a política e depois ter uma eleição. Só que esse governo provisório não foi tão provisório assim, né, gente? Porque 15 anos de poder, por quê? Porque Getúlio foi dando um jeito de ficar no poder, tá bom? Então, assim,
O governo provisório, ele dura 4 anos. Ele vai de 1930 a 1934, tá bom? E nesse governo provisório, a ideia é organizar a política. Mas enquanto Getúlio vai organizando a política, ele também se fortalece, tá bom? Ele começa a ganhar apoio dos políticos, apoio da classe alta, apoio das oligarquias, apoio dos outros estados e apoio da população. Por que apoio da população? Por quê? Porque ele consegue o voto feminino. Olha só, a mulher não tinha direito nenhum. De repente ele consegue que a mulher possa votar. Ele ganha o apoio das mulheres. Ele consegue apoio da classe mais pobre, falando em legislação trabalhista, defendendo os direitos dos trabalhadores, como salário mínimo, férias, tá? Como o registro em carteira de trabalho. Ah, ele era bonzinho? Não, ele queria agradar todo mundo. Getúlio Vargas, ele ficou conhecido como o pai dos pobres, porque ele fazia as coisas para a população, mas a mãe dos ricos. Por quê? Porque tudo que ele fazia para a população também beneficiava os donos de empresa. Então, olha só, ele estava olhando os dois lados, ele era muito esperto, tá bom? Aí, em 1934, ele teria que sair do poder, tá bom? Só que ele conseguiu ser eleito. Porque como ele tinha todo esse apoio, em 1934, ele foi eleito de forma indireta pelos políticos no Congresso e virou presidente do Brasil. Então, em 1934, ele deixa de ser um presidente provisório para virar um presidente de fato, um presidente eleito, tá bom? E ele cria uma coisa chamada governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. O que era esse governo constitucional? A ideia era fazer uma nova constituição para o Brasil, tá bom? Então, essa nova constituição que eles iam fazer, ele definia um Brasil diferente, né? Um Brasil que não dependeria dessa oligarquia, né? Dessa República do Café com Leite que era. E nessa Constituição vem a ideia do voto secreto, do voto feminino, se cria justiça eleitoral, cria justiça do trabalho, os direitos trabalhistas, o ensino primário, que é lá de 1º ao 5º, ele começa a ser gratuito e obrigatório não era, tá, gente? Nem todo mundo tinha acesso. Então vem umas coisas bem diferentes aí, tá bom? E acontece de serem criados dois meio que partidos políticos, né? Duas ideologias políticas que uma estava contra a outra, tá bom? Surgiu uma coisa chamada Ação Integralista Brasileira, e essa Ação Integralista Brasileira, que era conhecida como AIB, ela era fascista. O que quer dizer isso? Ela simpatizava com Hitler e Mussolini. E surgiu a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que era comunista, que ia de acordo com as ideias lá da União Soviética. E um, é claro, que não batia com o outro, certo? E vamos deixar claro que o governo do Brasil, ele tinha tendências fascistas na época, tá bom? Ele achava que era correto essas coisas, tá bom? Ele achava que era correto o fascismo, que as ideias de Hitler e Mussolini tinham sentido, tá bom? Então tinha essa tendência. Aí o que acontece? Em 1937, teria que ser convocada novas eleições, logo. E Vargas não queria sair do poder. Para Vargas não sair do poder, ele inventou um golpe comunista, tá bom? Como que ele inventou isso? Tinha essa Ação Nacional Libertadora, ela já tinha tentado um golpe com um cara chamado Luiz Carlos Prestes e a mulher dele, Olga Benário. Tem até um filme chamado Olga, que se vocês puderem assistir, ele é fantástico para explicar essa época. Tem para baixar no YouTube, muito bom mesmo, tá? E eles tentaram esse golpe, só que o golpe fracassou, eles foram presos. Ela era alemã, ela foi deportada para a Alemanha, era judia, foi para campo de concentração lá. O filme mostra tudo isso. E eles não tentaram de novo. Como é que eles iam tentar de novo, né? Todos presos. Só que aí, Vargas, para tomar o poder, primeiro, começou a história de que o comunista é mau, o comunista come criancinha, o comunista vai te matar, o comunista vai acabar com a religião. Então o povo tinha medo do comunismo. Então, para ele conseguir o apoio de toda a população, ele inventou um golpe, tá bom? Esse golpe chamava plano, envolvido um golpe comunista, tá bom? Chamado Plano Cohen, aonde os comunistas iam tomar o Brasil, tá bom? Só que, na verdade, não existia golpe nenhum, tá, gente? Foi tudo invenção para que a população ficasse com medo, e a população ficando com medo deu para Getúlio Vargas plenos poderes. Quando ele conseguiu esses plenos poderes, para evitar esse golpe comunista, ele declarou estado de sítio no Brasil.
O que significa isso? Que ele podia mandar. Ele criou uma ditadura no Brasil e as pessoas não podiam viajar, tinha toque de recolher por um tempo, tá bom? E aí quando ele conseguiu assumir o poder, ele criou no Brasil uma ditadura chamada Estado Novo. E esse Estado Novo vai de 1937 a 1945, tá? Tem até o fechamento do parlamento, porque realmente vira uma ditadura. Então é fechado o Congresso Nacional, acabam as liberdades civis, tem perseguição, tem censura para quem é contra o governo, tá bom? E é criada uma coisa chamada DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. E esse Departamento de Imprensa e Propaganda, ele não só censura as coisas que são faladas contra o governo, como ele também faz a propaganda do governo, mostrando o governo como uma coisa maravilhosa, única, como salvador da nação, tá bom? Então a gente tem aqui um líder forte, tá vendo? Bem parecido com o fascismo. Ah, mas só teve coisa ruim nesse governo Vargas? Não. Foi uma época que se investiu muito em infraestrutura, se investiu muito na indústria, que o Brasil não tinha para se desenvolver essa indústria, já que por causa da crise de 29 o café entrou em crise também. Então teve um momento aí de desenvolvimento do Brasil também, tá? O Brasil pegou a onda da Segunda Guerra para também vender produtos industrializados para os países que estavam em guerra inicialmente. O Brasil, ele aproveitou para ter educação gratuita, que não tinha, o voto das mulheres, a lei trabalhista, mas, gente, os sindicatos, só que o sindicato era uma coisa engraçada, era uma coisa que eles chamavam de peleguismo. O que é isso? O sindicato, ele era do governo, os funcionários eram do governo. Então, na verdade, o sindicato não estava a favor do trabalhador, o sindicato estava a favor do governo, eles obedeciam ao governo. Por que a população achava que o sindicato estava a favor dela? Porque o governo lançava leis que favoreciam o trabalhador, leis que não existiam ainda. Por que favorecer esse trabalhador? Aí nós vamos pensar. Estava tendo greve, estava tendo violência contra os donos de indústria. Vargas chegou para esses donos de empresas e falou para eles, se a gente der os direitos para eles, alguns direitos, eles vão parar de fazer greve. Então já começa aí. Se a gente montar um sindicato, não vai ser mais o trabalhador que vai vir negociar com violência, às vezes com sequestro, não. É o sindicato que vai negociar. Então a gente consegue conter esse trabalhador. Então você está vendo a ideia? A gente dá alguns direitos para que a gente preserve os nossos. E a gente continue tendo lucro. Então ele jogava dos dois lados, vocês estão conseguindo ver? Foi bom, mas foi uma ditadura e teve as coisas ruins também. Então até hoje se discute até que ponto esse governo Vargas foi bom e até que ponto ele foi ruim, tá bom? Não se tem um consenso ainda, vocês podem pensar aí se vocês acharam que foi bom ou se foi ruim. Ele se encaixa numa coisa chamada populismo. O que é o populismo? A gente faz algumas ações para a população achar que o governo é bom para ela, mas a gente não mostra tudo e a gente não dá todas as vantagens, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho desse governo Vargas. Para a gente encerrar, dizer que apesar dele ter tendências fascistas, o Brasil na Segunda Guerra entrou ao lado de Estados Unidos, Inglaterra e França. Por quê? Porque na hora que você vai ver o poder econômico, a hora que os Estados Unidos apertou, que os Estados Unidos entrou na guerra, que a Inglaterra começou a exigir uma posição do Brasil, a França, aí o Brasil entrou ao lado de quem tinha maior possibilidade de ganhar e quem tinha mais poder financeiro sobre a gente. Então se mudou essa ideia fascista dentro do Brasil e o Brasil entrou na Segunda Guerra, na verdade, do lado dos aliados, tá? Então, mesmo tendo todas essas tendências fascistas do governo, no final das contas ele virou a casaca e entrou do lado do capitalismo, certo? E também do comunismo, já que a Rússia estava desse lado dos aliados também, certo? Então, é um governo muito longo, maior parte do tempo uma ditadura, mas que conseguiu trazer algumas coisas positivas para o Brasil. Então leiam esse texto que está aqui na página 61, para que vocês consigam fazer as atividades, certo? E qualquer dúvida vocês podem me chamar, que se for preciso eu explico de novo, eu indico vídeos, tem vídeos interessantes sobre a Era Vargas no YouTube, para que vocês possam entender um pouquinho melhor, tá bom? Mas não deixem de fazer as atividades, tá ok?